Olá! Agora vamos estudar sobre o conceito da responsabilidade social corporativa. Em nossa aula, vamos estudar diferentes definições da responsabilidade social corporativa. Depois, vamos avançar nas dimensões, no entendimento de como a responsabilidade social corporativa pode ser implantada nas empresas. E daí, vamos tentar responder a questão: como e para quem as empresas podem ser responsáveis? E para isso, eu vou apresentar para vocês um framework que vai ajudá-los no entendimento de como a responsabilidade social corporativa pode ser implantada. Então, vamos começar com as definições da responsabilidade social corporativa? A gente já estudou que a responsabilidade social corporativa foi um processo que foi evoluindo junto com a evolução das empresas, passando por diferentes eras, passando por modificações, avanços tecnológicos, avanços institucionais, mudanças no comportamento da sociedade. E como o conceito da responsabilidade social corporativa, ele é dinâmico, ele responde a essas mudanças. Então, se a gente voltasse lá em 1950 e perguntasse qual é o conceito da responsabilidade social corporativa, o gestor ia responder: gerar empregos e mais nada. Por quê? Porque os produtos eram limitados, então não existia grandes expectativas da sociedade a respeito do comportamento das empresas. Bastava que ela oferecesse produtos e serviços. Mas agora, num ambiente globalizado, num ambiente de trocas, num ambiente de uma troca de informações e de comunicação, e que qualquer evento é imediatamente conhecido, anunciado pela mídia, as empresas e a sociedade e o próprio governo conseguem responder de uma forma mais dinâmica às mudanças. Então, o setor privado criou riquezas, gerou empregos, atraiu investimentos, mas o papel dela foi mudando ao longo do tempo. E ela assume diferentes papéis dependendo do ambiente institucional. Então você imagina uma empresa sendo implantada aqui no Brasil. Ora, vamos instalar uma siderúrgica no Nordeste. Toda aquela comunidade recebe com grande satisfação, porque imagina, ora, quantos empregos vão ser gerados com a vinda dessa empresa. Mas por outro lado, questionamentos podem surgir. Qual é o impacto ambiental? Como vai se dar o consumo dos recursos naturais? Como vai se dar o consumo da água? Será que tem energia suficiente ou toda a energia vai ser colocada à disposição para o funcionamento dessa empresa? Então, as empresas têm um papel importante nas políticas públicas e principalmente nos países onde os padrões governamentais são baixos ou em situações onde o mecanismo de governança são inadequados. Então vamos voltar para o nosso exemplo lá da siderúrgica sendo instalada no Nordeste, em que toda a sociedade, a comunidade, feliz com a vinda dessa siderúrgica, pensando apenas no emprego. Mas e todos os impactos sociais? Ela precisa de um local para se instalar, então pessoas vão ser removidas, ela precisa de recursos naturais, vão ser colocados à disposição. Agora, se essa mesma empresa fosse se instalar na Europa, ela vai se instalar na Inglaterra, os ingleses vão ficar se questionando sobre o impacto ambiental, sobre o impacto social. Qual é o retorno que essa empresa traz para a sociedade? Então, a responsabilidade social corporativa em países onde os padrões governamentais são baixos ou em situações onde os mecanismos de governança são inadequados, mostram a importância de se discutir qual é a responsabilidade das corporações. A gente pode começar a definir a responsabilidade social corporativa com base em um conceito onde as empresas integram preocupações ambientais e sociais nas suas operações e nas suas interações com esses stakeholders.
A gente pode traduzir stakeholders como partes interessadas. Mas quem são essas partes interessadas? Será que é o governo, os fornecedores, o cliente, os empregados? Ou será que teriam outras entidades que estão preocupadas com esses impactos ambientais? Os sindicatos podem estar preocupados, devem estar preocupados. A mídia, os agentes financeiros, a comunidade vizinha. Então, a empresa dentro do ambiente, ela interage com todos esses atores, com demandas diferenciadas, e ela precisa responder a essas preocupações, tentando minimizar os impactos ambientais e sociais. Mas uma questão é importante: a base voluntária. Ora, porque se a empresa se preocupa com seus impactos ambientais e sociais numa base regulatória, ou seja, simplesmente atendendo à legislação, então ela não está falando de questões ambientais e questões sociais, ela está falando do atendimento às questões legais, que é o mínimo. A gente precisa que a empresa obedeça à legislação do lugar onde ela está instalada. Então, o conceito de responsabilidade social corporativa, ele é um conceito mais amplo, porque ele envolve esse atendimento, o conhecimento dessas demandas, e é importante entender se essas demandas são legítimas e se esses stakeholders têm poder de influenciar o comportamento da empresa, tem poder de modificar o ambiente onde a empresa está inserida. Então, a gente pode definir responsabilidade social corporativa como essa capacidade de ouvir os seus stakeholders e responder com honestidade às suas preocupações. E aí eu lanço uma nova questão: honestidade? Porque esses stakeholders facilmente conseguem identificar que as ações das empresas não são legítimas. E aí acaba gerando um efeito inverso, ou seja, a empresa atuando de uma forma responsável, se preocupando com os impactos sociais e ambientais, mas de uma forma não legítima, não honesta, simplesmente, né, para atender essas demandas, ou seja, ela não incorpora essas questões dentro da sua estratégia empresarial, ela não consegue ter as vantagens que a gente discutiu quando levantou expectativas sobre a responsabilidade social corporativa, ou seja, vantagens competitivas, vantagens de uma imagem, de passar a imagem de uma empresa responsável. E imagem, gente, é uma questão importante. Imagem, a gente aparece, eu apareço para vocês, mas a minha reputação, é a reputação da empresa que faz com que esses stakeholders reconheçam como legítimas as suas ações, as suas preocupações e apoiem a atuação das empresas. Então, a responsabilidade de uma empresa não é apenas a maximização dos ganhos financeiros, mas o reconhecimento das necessidades dos stakeholders onde atua. E isso é simples? Não. E ela pode atender a todas as demandas dos stakeholders? Também não. Não existem recursos suficientes, não existem recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos suficientes. Existe um custo de transação. O que seria isso? O custo dela, ao invés de usar os recursos para produzir bens e serviços, ou seja, fazer a função econômica da empresa, ela está desviando para questões ambientais e sociais. Então, é importante haver um equilíbrio entre esses custos de transação e entender o que a empresa deve incorporar como custos e o que ela pode externalizar como custos para a sociedade. Vou explicar melhor essa questão da externalidade. Quando a empresa lança um efluente líquido não tratado numa lagoa, num corpo receptor, ela está externalizando esse custo para a sociedade. Que custo seria esse? Ora, o custo da vida aquática. Ela lança o efluente, o rio fica poluído e toda a vida aquática, essa fauna,
pode morrer. E aí então, quem vai pagar por esse custo? É a sociedade. Então assim, ela está externalizando um custo social. Se esse rio fica contaminado e aí as pessoas, né, as fazendas não podem usufruir desta água, então eu gero um impacto social e está externalizando para a sociedade. Externalizando significa que é a sociedade que vai pagar por essa conta. E a conta deveria ser internalizada pela empresa, ou seja, ela deveria internalizar esses custos de tratamento do efluente e lançar um efluente tratado no corpo receptor. Desta forma, a responsabilidade social corporativa é um conceito sensível. Por quê? Porque ele engloba um complexo grupo de questões e elementos relacionados à posição e à função da empresa na sociedade contemporânea. Ora, a sociedade tem uma expectativa muito maior de uma grande empresa do que uma pequena empresa, do que uma panificadora. Vamos comparar a posição de uma panificadora com uma siderúrgica? As duas empresas têm responsabilidade social corporativa, porém em dimensões diferentes. Ela causa impactos ambientais e sociais diferentes e ela precisa definir a estratégia dela em diferentes dimensões. Uma questão chave é como regular e motivar as empresas para contribuírem mais para o bem público. Então, a gente precisa entender quais são as dimensões da responsabilidade social corporativa e é isso que nós vamos ver no próximo bloco.